amigos, saudações a todos. Meu nome é Rodrigo Farias e vamos hoje conduzir um pequeno estudo sobre o tema das penas eternas, mais especificamente sobre o capítulo 6 do Céu e Inferno, de Allan Kardec, com ênfase nos itens 16 e 17. Mas antes disso, como sempre, a gente vai fazer uma leitura introdutória, depois a prece, e aí a gente desenvolve a nossa conversa. A leitura é do Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 9, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Este é o mandamento que recebi de meu Pai. Deus nosso Pai, Senhor de tudo e de todos, agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade na Terra, e te pedimos, Senhor, que nos ilumine e oriente em nosso estudo, para que ele seja proveitoso para todos nós, que através da meditação sobre esses temas trazidos pela revelação espírita, possamos nós nos orientar melhor no mundo, nos abrirmos mais às inspirações da espiritualidade mais alta, e, enfim, fazermos valer mais a pena a nossa passagem aqui pela Terra, a fim de que possamos todos, ao concluí-la, sairmos daqui mais iluminados, mais capazes, mais esclarecidos que quando a iniciamos. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, guias, amigos espirituais. E que a paz divina esteja em nossos corações. Graças a Deus. Bom, penas eternas são um tema que pode parecer um tanto assustador de início, mas é um tema que é bastante útil, né, prático ainda aqui no Brasil, porque nós vivemos numa cultura majoritariamente cristã, largamente cristã, uma cultura que ainda trabalha muito com a ideia de céu, com a ideia de inferno, até purgatório, né, na parte católica, uma cultura que, embora tenha se transformado ao longo dos últimos tempos, né, está ficando cada vez mais protestante e menos católica, segundo as estatísticas, mas é uma cultura onde a ideia de demônio, diabo, de magia, de forças malignas ainda é muito presente. E é uma cultura também que, por outro lado, ou junto com isso, a fé na sobrevivência da alma, na imortalidade do espírito, ela ainda é muito forte, ela é muito intensa. A grande maioria das pessoas no Brasil, mesmo que não tenha uma filiação religiosa determinada, acredita em alguma coisa, acredita que há algo mais que a matéria. Não por acaso, foi aqui que o espiritismo mais se desenvolveu, né, em termos de número de adeptos, e basicamente hoje a gente pode dizer que o espiritismo se tornou uma religião brasileira, né, porque mesmo quando ele existe em outros países, até na França, pode-se ver que há um número muito grande de brasileiros envolvidos,
A gente importou da França e reexportamos de volta com a nossa cara, com as nossas características, né, com os nossos desenvolvimentos locais, né, a doutrina espírita. Isso é bem interessante, mas isso é tema para um outro momento. Para cá, basta a gente saber. Vamos falar um pouquinho dessa ideia das penas eternas, o que elas significam, como elas se desenvolveram ao longo da história, de onde elas vêm, né? E o que a gente pode realmente esperar, né, do que o Espiritismo realmente nos diz sobre esse assunto. Bom, para começar, a ideia de penas eternas remete diretamente ao inferno. Essa é a ideia de que Kardec está chamando de penas eternas, a ideia de inferno, a ideia de que Deus criou o universo de tal maneira que aquelas pessoas que não cumprem seus mandamentos, aquelas pessoas que não obedecem ao que ele determinou, e dependendo aí da doutrina religiosa que você esteja seguindo, até mesmo aquelas pessoas que sequer ouviram falar das leis dele, essas pessoas teriam, após a morte, a destinação de um lugar de punição, um lugar com uma espécie de câmara de torturas eterna, geralmente flamejante, associada a chamas, calor e coisa do tipo, povoado de demônios, que vão ficar torturando as pessoas por toda a eternidade. Seria a contraparte do céu, que é o contrário. É um lugar de puro deleite, de pura contemplação, de recompensa infinita, e que receberia aqueles que, pelo contrário, caíram nas graças de Deus, cumpriram, né, as suas ordenações, enfim. A ideia é essa. Os católicos criaram ainda um lugar intermediário, que era o purgatório, que seria aquele lugar onde aqueles que ainda têm algum pecado para se purificar, mas não tão grave assim, ainda teriam uma segunda chance. Ficariam ali sofrendo um tempo e depois iriam para o céu. Os protestantes nem isso têm, ou é céu ou é inferno. E o céu e o inferno muitas vezes ligado à profissão de crença da pessoa. Né? Muitas pessoas nas igrejas protestantes acham basicamente o seguinte: para você ir para o céu você tem que ser cristão. Se você não é, você já é sério candidato ao inferno. Então, isso é mais flexível hoje em dia, mas ortodoxamente a ideia é essa. Bom, então, essa é a crença tradicional. E essa crença tradicional, ela nem sequer é originalmente cristã, né? Nem mesmo judaica. Segundo um historiador, que tem vários livros traduzidos no Brasil, esse em particular, que é do ano passado, eu não sei se foi traduzido, no original em inglês chama-se Heaven and Hell, de Bart Ehrman, que tem vários livros publicados aqui, geralmente sobre o Jesus histórico, né? Sobre o que Jesus disse, o que Jesus não disse. Tem vários títulos assim, como Jesus se tornou Deus. Ele lançou no passado esse, Heaven and Hell, que significa céu e inferno, sem referência a Kardec, que trata, né, da história desses conceitos, dessas ideias. Segundo ele, a ideia de inferno que a gente tem no cristianismo tradicional vem dos gregos, da ideia do Tártaro, que era um lugar especial dentro do reino dos mortos. Os gregos acreditavam, né, que o mundo tinha uma divisão tríplice. Você tinha o céu, governado por Zeus, o rei dos deuses, o oceano, do irmão de Zeus, Poseidon, e o terceiro reino, que era o reino dos mortos, chamado de Hades, governado por outro irmão de Zeus, Hades. Dentro desse Hades havia uma espécie de abismo, um lugar especial, particular, uma prisão eterna, chamada Tártaro. E no Tártaro, os deuses antigos, né, que os deuses de Olimpo derrotaram, tinham sido aprisionados. E aqueles que eram grandes criminosos, né, aqueles que ofendiam gravemente os deuses, eram ali encarcerados para sempre. Ao morrerem, era lá que suas almas, né, seus espíritos, residiam eternamente, muitas vezes passando por torturas que se repetiam interminavelmente. Talvez um dos mais famosos seja o famoso Sísifo, que tinha que ficar rolando uma pedra montanha acima, e quando chegava lá, a pedra rolava de novo, naturalmente, e ele tinha que recomeçar. Essa repetição eterna era o castigo dele. É claro que, antes disso, você tinha descrições
do além-vida, que algumas podiam ser tanto desagradáveis, né? No Antigo Egito, por exemplo, se acreditava que quando a gente morria, nós íamos para um tribunal, sermos julgados pelo deus Osíris, e que presidia a sessão e com vários deuses lá, e que quando pesava o nosso coração com a pena da justiça da deusa Maat, se nós não fôssemos mais leves que a pena, se o coração não fosse mais leve que a pena, a pessoa era entregue a uma deusa crocodilo, um monstro, né, que nos devorava e nos aniquilava. Então a pessoa deixava de existir. O castigo de ser uma pessoa má, né, de acordo com os antigos egípcios, era deixar de existir. Você não tinha uma vida eterna. Os gregos, no entanto, inovaram ao estabelecer que havia sim uma vida eterna após a morte. Porém, como seria essa vida eterna dependia da sua conduta em vida. Havia aqueles que tinham recompensas, aqueles que ficavam no meio termo, né? Havia também um lugar especial no Hades para os heróis, né? Os chamados Campos Elíseos, que eram para uma elitezinha. A maioria ia para um lugar meio sombrio, né? Mas bastante democrático, que era o reino de Hades propriamente dito. E havia o Tártaro, para esses casos especiais mais malignos. Mas você continuava existindo, apenas sendo eternamente torturado. Outras culturas já eram mais democráticas no sentido de que ia todo mundo para o mesmo lugar sombrio e cinzento, sem maiores informações, né? Enfim, o fato é que o Bart Ehrman, esse historiador, ele diz que nossa ideia de inferno então vem dos gregos e que o cristianismo absorveu essa ideia, assim como várias outras. O próprio Evangelho de João já reflete algumas dessas ideias gregas que estavam entrando no cristianismo. As cartas de Paulo também mencionam algumas. E acabou que, com o passar do tempo, essa ideia foi se firmando e virou um dogma. A ideia, né, de que o pós-morte, as pessoas iam para o céu, para o inferno, e depois se inventou o purgatório, que de início também não existia. O Ehrman diz que, nos tempos de Jesus, não era essa a crença que os judeus tinham. Embora houvesse uma variedade de crenças, vários acreditavam em coisas diferentes, mas a maioria acreditava que quando você morria, você, se merecesse, Deus te ressuscitava fisicamente. Kardec fala disso, inclusive. Embora hoje a gente saiba melhor de mais coisas do que no tempo de Kardec. É uma questão histórica. E a vida eterna, né, seria essa ressurreição, essa segunda vida, por meio da intervenção de Deus. Não havia inferno. E, inclusive, se acreditava, segundo Herman, que o céu era uma vida ressuscitada aqui na Terra mesmo, né? Num período no futuro, quando Deus ia redimir o mundo, né? O famoso fim dos tempos, quando haveria a ressurreição. Aqueles que não se encaixassem nos critérios de Deus simplesmente não seriam ressuscitados, ou seja, continuariam mortos. Basicamente equivale a não existir. Então, esse é o argumento principal do Ehrman nesse livro, e nos dá uma ideia, né, de onde a ideia vem. A gente pensa, mas Jesus falava tanta coisa, e ele defende, né, que, na verdade, os evangelhos, pelo olhar de um historiador, né, eles não são uma fonte muito confiável do que Jesus realmente acreditaria, diz ele. Obviamente, ele está olhando de uma perspectiva puramente histórica, materialista, né? O que ele está dizendo é que Jesus, sendo um judeu, muito provavelmente refletiria, né, essa crença geral da ressurreição e de que as alusões que são feitas a um inferno, ou coisa parecida com isso, são frutos de um mal entendido, né, porque os evangelhos são escritos em grego, Jesus falava aramaico, e havia, às vezes, uns ruídos na tradução, ou eram de passagens que não seriam dos textos originais, que teriam
sido interpoladas, ou seja, acrescentadas ao texto posteriormente. Enfim, ele constrói um argumento histórico para refutar, né, essa ideia. De qualquer maneira, o que nos interessa aqui é entender que essa ideia de inferno não é inerente necessariamente ao cristianismo inicial, né? Ela foi surgindo, se desenvolvendo ao longo do tempo. Inclusive, ao longo do tempo, vários escritores cristãos dos séculos posteriores a Jesus, né, começaram a elaborar o inferno, né, a descrever as torturas, a usarem sua imaginação para tornar o lugar mais assustador do que já poderia parecer para as pessoas de suas épocas. E o que se instala aí? Uma pedagogia do medo. A ideia de que a fé cristã pode ser defendida ou tem a seu favor, né, pode parecer mais atraente por meio do inculcamento do medo do que pode acontecer com você após a morte. Porque se você tem medo do inferno, você naturalmente vai se interessar mais pela alternativa que existia de salvação. E que alternativa seria essa? Se tornar cristão, seguir os ensinamentos da igreja, né? Seguir os dogmas, enfim, se tornar uma ovelhinha obediente nesse sentido, né? De se deixar guiar por aquelas crenças. Ainda tem gente hoje em dia, teólogos, defendendo a ideia de que esse medo teria uma função pedagógica, quase como se dissessem que se o inferno não existir, ele tem que ser inventado para as pessoas se comportarem, que é uma das ideias que Kardec, aí no Céu e o Inferno, o seu Céu e o Inferno, né, faz parte da codificação espírita, refuta. Refuta. Porque a ideia do medo como princípio moral, como freio para os homens, aparentemente não funciona muito. Porque mesmo com a crença em céu e inferno, a crença na justiça divina sendo dominante na maior parte do mundo, sobretudo na parte do Ocidente, onde nós vivemos, né? Ao longo da história, nem por isso deixaram de ser feitas as maiores atrocidades. Muitas delas, inclusive, em nome dessa mesma fé. Jesus fala, no trecho de João que eu li no início, diz que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E, no entanto, muitas dessas ovelhas mataram suas irmãs em nome do bom pastor, né? Achando que estavam cumprindo a vontade representada por esse mesmo pastor. Que contradição. É muito engraçado isso. Odiarmos em nome de Deus, fazermos a guerra em nome do amor. São algumas das contradições da existência humana neste nosso mundo. Então, essa ideia da pedagogia do medo, né, ela é uma coisa que Kardec se esforça para desconstruir, para desmontar isso. Inclusive, na época de Kardec, no século XIX, essa ideia de inferno, de um Deus que castiga eternamente as suas criaturas, ela já vinha sendo contestada mesmo dentro das igrejas. Vinha, na verdade, há um tempo, né, desde o século XVIII, com o Iluminismo, com o advento de uma crítica racional, né, aos dogmas tradicionais. Havia muita gente contestando isso. Que Deus é esse que se diz que Deus é amor, Deus é bondoso, mas ele cria o universo de tal maneira que é possível a uma criatura ser eternamente torturada e ficar nisso, né, sem nenhuma capacidade de redenção, né, que as pessoas fazem uma série de escolhas equivocadas, digamos assim, seguem o ensinamento errado, seguem a religião errada, segundo essa visão tradicional, ou se deixa levar por equívocos morais, e aí ela é castigada por todo sempre. Às vezes a pessoa viveu, sei lá, 50 anos, né, só parte desses anos que ela cometeu os seus erros, mas ela vai passar a eternidade sendo punida por eles. Erros finitos gerando castigo infinito. Onde é a justiça disso? Então, você tem livros sobre isso, né, falando de como começam a surgir questionamentos filosóficos, depois doutrinas religiosas mesmo dentro do cristianismo, mais ou menos ortodoxos naturalmente, que vão questionar essa ideia.
Entre as religiões surgidas no século XIX, que reivindicam um cristianismo diferente, né, tá, por exemplo, o mormonismo. Os mormons são presentes aqui no Brasil também, né? E é uma religião que a ideia de inferno, comparada à tradicional, é muito mais limitada, ela é muito mais otimista, muito mais focada numa espécie de, como a gente diria, né, de evolução cósmica da maioria das pessoas. Mas ainda trabalha, em alguma medida, com essa ideia de castigo, digamos assim, mas não da maneira tradicional. E surge, né, entre esses vários movimentos de contestação, surge aí o Espiritismo, com a ideia de que o inferno, como um lugar circunscrito, né, um lugar delimitado, destinado unicamente a torturar os pecadores, o inferno não existe. Isso seria uma fantasia religiosa que se tornou uma tradição, virou dogma, mas que não tem fundamento, né? Que seria logicamente inconsistente diante da premissa de que Deus é amor, de que Deus é justo, de que Deus zela, né, pelo bem-estar de suas criaturas, e você defender que Deus é amor e ao mesmo tempo defender que ele cria uma cama de torturas não faz sentido. Porque, afinal, Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom. E qual é a sabedoria de você criar um sistema em que é possível alguém se perder? Alguém consegue imaginar, por exemplo, nós que somos tão falhos, nós humanos, botando nossos filhos numa instituição em que, ao cometerem erros, porque afinal são jovens, são crianças, né? Nós exporíamos numa instituição que cada vez que eles errassem, eles corressem o risco de serem torturados eternamente. Alguém conseguiria imaginar uma coisa dessas? Porque a ideia do inferno faz justamente isso com Deus. A ideia de que Deus é pior do que nós mesmos. Ele é capaz de fazer com suas criaturas, que são infinitamente inferiores a ele, né, menos esclarecidas, etc., ele é capaz de fazer com elas aquilo que nós, pecadores, nessa visão tradicional, não seríamos capazes de fazer com os nossos filhos, que também erram, mas nem por isso nós os condenaríamos a uma câmara de torturas. Essa ideia chega a ser ofensiva, no entanto, essa ideia tradicional que construiu, ao longo de séculos, o imaginário cristão. Uma ideia bastante cruel, né? E o que o Espiritismo oferece, então, no lugar disso? No lugar dessa pedagogia do medo, no lugar desse inferno eterno? O Espiritismo oferece uma visão também largamente otimista, bem mais até do que o dos mormons, no sentido de que o inferno não existe. E se ele não existe, consequentemente, não temos exatamente necessidade de uma salvação. Não existe o inferno, não precisamos ser salvos do inferno. Mas todo mundo, todos os seres conscientes, né, estão numa jornada de desenvolvimento que dura muito, muito tempo, evolutivo, e um dia todos nós chegaremos à perfeição. Ou seja, em vez de chegarmos a um céu, um lugar céu, nós chegaremos, digamos assim, uma condição céu, a condição celestial. Nós nos desenvolveremos e cresceremos e evoluiremos tanto que nos tornaremos nós mesmos à semelhança dos anjos, para usar uma imagem do cristianismo tradicional. O que são anjos? Apenas espíritos bem desenvolvidos, muito mais avançados, apenas isso. E onde todos eles estão, Jesus incluso, nós chegaremos também, um dia, cada um no seu tempo. É um sistema democrático, digamos assim. Todo mundo vai evoluir, só que todo mundo vai fazer isso no seu tempo, no seu ritmo, de acordo com a sua trajetória, as suas escolhas. Não existe inferno. O que existe, sim, são ações e suas consequências. De uma maneira similar ao que a gente vê aqui na Terra. Se eu meto o dedo na tomada,
tomada antiga, né? Essa tomada nova é contra esse tipo de coisa, não ajuda. Se eu meter o dedo na tomada antiga, né, ou no fio desencapado, eu vou tomar um choque. Foi Deus que me mandou eletricidade para me castigar pela minha imprudência? Não, fui eu que tomei o choque porque eu não sabia o que era, me enganei, ou fui tolo mesmo, botei o dedo lá, pum! Mas é isso. É só naquele momento. Se eu botar a mão no fogo, eu me queimo. Se eu cair numa piscina de água fria, eu vou sentir frio. Se nós, aqui na Terra, como seres encarnados, né, se eu tomo decisões equivocadas, eu estou criando também consequências ruins para mim, do ponto de vista espiritual, mas elas são sempre transitórias. E elas não passam pela ideia de julgamento, né? Que Deus lá no céu me olha e diz: ah, você roubou um doce de uma criança, então eu vou aqui inventar um castigo especial para você. Não. O que acontece é, ao cometer o erro, conscientemente, né? Tendo consciência do erro, a minha consciência me cobra, me vem um remorso, me vem muitas vezes a fixação naquilo, né? A minha consciência começa a me perturbar. Se é assim na matéria, é mais assim ainda no mundo espiritual. E basicamente é isso. E aquilo vai durar, aquela situação de desconforto, de incômodo, vai durar até o momento que eu conseguir me reequilibrar psicologicamente, como espírito, né? Até o momento que eu conseguir eliminar, né, a causa daquilo, que é o mal que eu fiz ao outro, basicamente. Em linhas muito gerais, né? É isso. Ou seja, cada mal que a gente faz, ele gera uma consequência negativa, que é o que a gente chama de expiação, né? É a consequência direta. Botei o dedo no fio desencapado, o choque é a expiação, é o sofrimento que aquilo me causa. E aquilo exige uma providência que eu devo tomar. Eu tenho que tirar o dedo dentro do fio e aprender a não mais botar o dedo ali. E se nesse processo, digamos, eu peguei o fio desencapado e encostei ele em alguém para dar o choque, eu estou criando uma dívida com essa pessoa. Eu tenho que aprender a não fazer isso. Então eu tenho uma lição para assimilar. E se eu tiver feito uma outra, eu tenho uma reparação para fazer. É isso. E aí, é claro que isso é proporcional à minha consciência. Tem pessoas que são mais conscientes. Quando fazem o mal, sabem que estão fazendo mal. Tem pessoas que são simplesmente ignorantes. Quando fazem o mal, não é porque elas queriam fazer o mal, elas não sabiam que aquilo geraria uma consequência ruim para o outro ou para si. É diferente. Ambas têm lições para aprender, né? Consequentemente, as consequências variam de acordo com cada caso. O Livro dos Espíritos diz isso quando diz, por exemplo, que Deus julga a intenção. O que isso quer dizer? Que o desconforto, a consequência, vem de acordo com a sua consciência do que você está fazendo. A sua consciência é o juiz. Não é Deus lá em si. É a sua consciência. É você que cria aquilo que te espera após a morte. Tanto no bom sentido quanto no ruim. Tanto de positivo, de agradável, quanto de negativo e desagradável. Por isso, Kardec, ao apresentar no capítulo seguinte do Céu e Inferno, né, esse da Doutrina das Penas Eternas, vem no capítulo 6. No capítulo 7, ele ilustra o que o Espiritismo ensina a respeito da vida após a morte, dessa ideia de castigo divino, entre aspas, em particular. E aí ele elabora um código penal da vida futura. Tem mais de 30 itens. Mas é muito interessante, eu recomendo que todo mundo leia, todo, porque ele é muito didático, e é muito lógico. Então ele diz ali, né, uma premissa que é muito interessante. Ele basicamente diz o seguinte: tudo aquilo que um espírito experimenta de bom ou ruim após a morte do corpo físico decorre do quanto ele aprendeu e do quanto ele ainda não aprendeu. Kardec chama isso das suas perfeições e das suas imperfeições.
Quanto mais imperfeições, mais você sofre. Quanto mais perfeições, por assim dizer, mais prazer você tem, né? O que significa que abre aspas, a alma carrega em si mesma seu próprio castigo em toda parte onde se encontra. Não é preciso para isso um lugar circunscrito. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. Ou seja, mesmo que existisse um céu, mesmo que existisse um inferno, se você tem uma harmonia ou uma desarmonia dentro de você, é isso que vai contar. É isso que vai te perturbar ou te recompensar. Essa manifestação da consciência. É o sentimento de vergonha, o sentimento de remorso, a lembrança do mau ato que foi cometido, né? É isso. Muitas vezes, a consciência que às vezes a gente adquire dos nossos limites, de coisas que gostaríamos de fazer e não conseguimos, do que poderíamos ter feito e não fizemos, né? Então, é uma imperfeição também, quando estamos cônscios dela. E é isso que determina a nossa condição. E então, se a gente estiver em desarmonia, você pode estar num lugar espiritual, digamos assim, aparentemente mais lindo. Você não vai curtir essa beleza, porque você está envolvido com os seus pensamentos, você está envolvido com os seus sentimentos. A mesma coisa com as coisas boas. Então, qual é o segredo, o pulo do gato? É a gente procurar manter a nossa consciência tão limpa e harmonizada quanto possível. E como se faz isso? Bom, para começar, o óbvio, né? Não faço mal, é o básico. Mas tem uma coisa ainda maior: faça o bem. A ideia toda da doutrina espírita é de que as leis morais elas são tão reais no plano espiritual quanto aqui no mundo material são as leis da física. Que a gente tem a gravidade, tem o magnetismo, tem a eletricidade, tem as leis da mecânica. A ideia espírita é de que as leis morais, né, as nossas escolhas, os sentimentos que a gente decide alimentar, as escolhas que nós fazemos nos nossos relacionamentos com os outros e com o ambiente à nossa volta, isso também tem consequências da mesma forma que essas outras leis físicas. Claro que essas consequências vão variar de acordo com a condição de cada um, mas elas existem. Então nós precisamos conhecê-las, pelo menos em linhas gerais, e aplicá-las, vivermos de acordo com elas. Mas e se eu não for espírita? O Espiritismo também nos ensina que em todos os tempos essas leis, em alguma medida, estiveram acessíveis a nós. Todas as culturas humanas têm noções de certo e errado. Uma mais elaboradas, outras menos, mas todas dão uma ideia de moralidade. É fundamental para viver em sociedade. Não existe povo sem um código, tipo de código de regras de convivência. E as leis morais são, digamos assim, as regras de convivência por excelência, as regras cósmicas de moral, que o Espiritismo procura traduzir para a gente, sem a pretensão de ter a última palavra em tudo, mas que traz para a gente de forma mais prática. Então, fala de vida em sociedade, fala de lei de destruição dos conflitos que às vezes surgem nas sociedades, entre as pessoas, fala de caridade, fala de amor ao próximo, fala de reprodução das espécies, fala de um monte de coisas. Mas resume de uma forma muito clara, né, quando nos diz que o maior modelo que a gente pode ter na Terra de conduta é Jesus. Ou seja, vocês precisam de alguém para se espelhar? Está aqui. Sigam-no naquilo que vocês forem capazes. É isso. Jesus. E Jesus é lembrado pelo quê? Claro que existem muitas diferenças, leituras de Jesus, mas para o Espiritismo o que interessa é a moral que ele ilustrou, que ele vivenciou, à luz dos preceitos espíritas, né? E o grande resumo, o grande ponto dessa moral é o desapego, a caridade, o altruísmo, a busca do bem do outro.
Isso resume tudo, né? Isso resume toda a lei e os profetas, né? Amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Foi assim que Jesus resumiu toda a lei quando lhe perguntaram, segundo os evangelhos. A fazer isso, a ter essa orientação, claro que você não vai encontrar uma orientação para cada situação na sua vida. Isso é um princípio. As aplicações é a gente que vai dar, com a nossa razão, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com as nossas experiências, com aquilo que a gente consegue compreender. Mas esse é o grande princípio. E seguindo esse grande princípio, nós pouco a pouco nós vamos cada vez mais favorecer a nossa própria evolução e vamos nos libertando dessas limitações, dessas imperfeições que acarretam muitas vezes um certo, às vezes desconforto, às vezes sofrimento mesmo, quando retornamos ao mundo espiritual. E estaremos também semeando para o nosso futuro, quando voltarmos a reencarnar, quando voltarmos à Terra ou a qualquer outro planeta similar, para continuarmos a nossa jornada, estaremos também criando, semeando para nós mesmos uma próxima encarnação mais leve, né? Sem tantas dívidas, sem tantos remorsos, sem tantas reparações por fazer, sem grilhões que nos acorrentem a situações passadas, sem dívidas a quitar. Então, nós, ao mesmo tempo, estaremos ajudando aqueles que estão ao nosso redor, porque trata-se de um princípio moral voltado para o bem de todos, do bem alheio, superação do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo naturais. É uma linha de conduta que também nos favorece a nós mesmos, acelera a nossa evolução. Então, resumo da ópera, se a nossa vida futura, né, nossa vida após a morte do corpo físico, é condicionada pelo que nós fazemos aqui e, consequentemente, pelo que isso revela, daquilo que nos falta e daquilo que a gente já tem de patrimônio moral, que a gente deve buscar fazer crescer, né, aquilo que nós fazemos de certo, fazer crescer, né, a nossa harmonia em relação a essas leis morais que o Espiritismo procura nos explicar. E assim nós vamos construindo uma vida melhor. E não precisaremos nos preocupar com penas eternas, porque a única coisa que é eterna, né, no universo, além de Deus, é a nossa vida. Uma vez que a gente tem início, não teremos mais fim. Então, estamos todos fadados ao progresso, estamos todos fadados a uma evolução indefinida, estamos todos fadados ao desenvolvimento das nossas potencialidades. Estamos todos fadados a sermos assistentes de Deus na maneira como o universo funciona. Mas esse crescimento é feito por nós mesmos, ele não nos é dado. Né? Deus não vai nos dar de graça, de recompensa. Nós é que nos construímos a cada dia, a cada experiência, a cada esforço, a cada reflexão. E nas vezes que nós formos experimentar sofrimento, porque nessa jornada toda a gente erra, a gente comete deslizes, há coisas que a gente absolutamente não percebe, fazemos escolhas equivocadas, né? Batemos cabeça, como se diz. O sofrimento que vem disso é transitório. E seu único objetivo é nos fazer voltar a andar na linha, né? É nos alertar para que, olha, tal escolha, tal caminho não foi bom, isso gerou problemas aqui, vamos agora resolvê-los. É uma sinalização. E é assim que nós vamos tornando essa ideia de inferno, de penas eternas, ou de um céu puramente contemplativo. As pessoas ficam paradas lá, tocando ar, são ideias obsoletas, que nós não precisamos mais delas hoje em dia. O que a gente precisa, isso sim, é fazermos valer aquilo que hoje nós temos condição melhor de saber do que na época de Jesus, do que em séculos passados. Hoje, nós temos acesso à informação sobre o além-vida. Não é completa, nem tudo a gente sabe, mas a gente sabe isso sim, a lógica básica desse mecanismo. Esse mecanismo precisamos dar o nosso melhor, precisamos procurar o caminho do bem. O resto
é consequência. Não tenhamos medo de demônios, não tenhamos medo nem de obsessores. Sejamos responsáveis por aquilo que nós fazemos e procuremos o bem. Todo mais vem a partir disso aí. Todo o resto é consequência. Assim sendo, amigos, vamos encerrar. Agradeço a todos pela paciência e vamos fechar com uma prece final. Deus, nosso Pai, muito obrigado por tudo. Ajuda-nos, Senhor, a superarmos as nossas limitações, nossas imperfeições e que possamos fazer com que esta vida de agora, deste momento, possa nos enriquecer de experiências, de oportunidades para a prática e a descoberta do bem, que possamos descobrir como sermos nós mesmos, tua imagem aqui na Terra, cada um dentro das suas possibilidades. Que possamos, enfim, Pai, nos educarmos para a vida do Espírito e nos libertarmos dos antigos medos, das antigas ficções e possamos estar à altura da revelação de que somos seres em evolução, de que somos espíritos imortais rumando para a luz. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Muita paz para todos.